A paz do Senhor Jesus Cristo a todos, a paz do Senhor, Mauro Malafaia Oficial. Antes da gente começar para mais um vídeo, já deixa seu joinha aí, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, compartilhe, comenta, vem fazer parte da nossa família, nossa missão Atalaia. Pregando o verdadeiro e genuíno Evangelho do Senhor, ó. Deixa seu gostei aí. Vamos lá. Nós estamos aqui em Marcos, no capítulo 4. Nós vamos ler aqui o versículo 26 em diante, tá? Ele dizia: o reino de Deus é assim como se um homem lançasse semente à terra, e dormisse, e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Porque a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e depois o grão cheio na espiga. E quando já o fruto se mostra, mete-lhe logo a foice, porque a hora da colheita chegou. É isso aí, gente. É isso aí. Deixa eu só ajeitar aqui. Aqui. Pra gente poder fazer. Tá caindo aqui. Aí. Vamos lá. Aqui a gente vai falar aqui sobre o que? O reino de Deus. O reino de Deus, tá? Então nós vamos dar uma explicação rápida aqui, mas bem arrumada. E dizia, quem? Jesus. O reino de Deus é assim. Então vamos explicar sobre quem? O reino de Deus. Então preste bem atenção. Como se um homem lançasse semente à terra. O que quer dizer isso? A responsabilidade dos crentes de espalhar o evangelho. Então nós já começamos por aqui. O reino de Deus só vai crescer, só cresceu durante esses anos, desde a igreja primitiva, com a pregação do evangelho, a propagação do evangelho do Senhor. Então hoje em dia, a igreja, o cristianismo, é a religião maior que tem no mundo, né? Segundo os dados aí, é a maior que tem. Tem várias vertentes do cristianismo, mas o cristianismo é a religião. Então ela só se propagou para a construção do reino de Deus. Entendeu? O reino de Deus é assim, como se um homem lançasse semente à terra. Então, pregasse, para propagasse. O reino de Deus é assim. Ele tornou-se volumoso hoje em dia, né? É o que nós falamos, através do quê? Somente a responsabilidade dos cristãos de espalhar o evangelho, tá? E dormisse, quer dizer, espalha a semente e dormisse. É como se depois ele dormisse. Então ele espalhou a semente e esperou ali, foi descansar, pregou, fez a obra, está fazendo a obra e vai descansar, seu momento de repouso, seu momento do que? De restauração. E se levantasse de noite se levantasse. Então a noite para nós, para os cristãos, é sempre um momento do que? De restauração, né? Mas ele despertou à noite. Ou de dia, também de dia. Então aqui o despertamento. Então ele ouve ali, fez o que? Pregou, propagou o evangelho. E começa o que? A ver o despertamento espiritual dele. E a semente brotasse e crescesse. Oh, peraí, já começou a dar resultado. Plantou. Tem aquela parte que fala na escritura que plantar, isso colherá, você fará. Então é assim. E brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Olha aí. Porque há o poder de Deus, né? Então lança teu pão sobre as águas, né? Como diz, então lança a semente, espalha o evangelho. Você não sabe a hora que ele vai, né? Você vai lá espalhar, vai pregar o evangelho, mas não sabe a hora que ele vai dar bons resultados, né? Você sabe que ele vai ajudar, ele vai ali, uma hora ou outra vai brotar. Vai brotar. Você espalha com responsabilidade a palavra do Senhor, propaga o evangelho, né? Como a gente sempre diz. Hoje em dia, a dificuldade é grande. Por que a dificuldade é grande? É muito
atravessando no meio do caminho assim, sabe? Você vem com um trabalho grande, com um trabalho bom, querendo pregar o evangelho corretamente, fazer um evangelho aqui, um evangelho, pregar que nem a gente faz aqui no canal, uma maneira simples que as pessoas compreendam, né? E aqui a gente está falando a parábola da semente. Então a gente está aqui falando como que o evangelho se propagou desde da igreja primitiva e chegou até hoje e como ele vai crescer muito mais ainda, né? Porque todo mundo vai ter que se render aos pés de Cristo, querendo ou não. Não, o mundo todo tem que escutar, né? Para que a volta de Jesus Cristo seja concretizada. É uma das partes que a Bíblia fala. Para a volta de Jesus, todo ouvido ouvirá. Então, qual que é nosso trabalho aqui? Aqui está falando da função do crente. Quando eu digo assim, gente, a função de um evangelista, de um missionário, de quem vai ao campo mesmo, sabe? As pessoas que vão evangelizar por aí, as pessoas que vão para o campo missionário, Deus direciona ali para uma causa, para um campo missionário, uma obra para fazer, um trabalho. A responsabilidade é muito grande, porque olha, a responsabilidade de espalhar o evangelho não é assim brincadeira, mas tem que ser feito. Somente desse jeito, olha quando Paulo, somente desse jeito o evangelho cresceu. Porque se você pegar os pais da igreja lá, né, os apóstolos, eles propagaram o evangelho. Eles não ficaram parados. Jesus morreu, subiu a ascensão, não. Eles já formaram a igreja primitiva, reuniram o povo, pregaram, começaram a espalhar, e isso foi tomando grande proporção. A Bíblia não relata de alguns outros personagens da Bíblia que tiveram grande papel, mas todos ali da igreja primitiva tiveram o papel de espalhar a palavra do Senhor. Então cada um de nós pode ser um evangelista, cada um de nós pode ser um missionário, desde que fale o quê? Pregue com responsabilidade a palavra. Tá? E nós pregamos a palavra. Então quando diz aqui, dormiu, e dormisse, e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, ele não sabendo ele como, a palavra semeada corretamente terá, sem dúvida, um efeito apropriado. Então, a palavra semeada, a palavra do Senhor. Por isso que eu digo, pregou com responsabilidade, você vai atingir almas, vai atingir vidas. Você pode ter certeza. Agora, fica esse bando de evangeliqueis aí, né, que a gente diz aí, um monte de gente pregando um monte de heresia por aí. Não propaga só o quê? Só bagunça dentro da igreja. O verdadeiro evangelho tem que ser pregado assim, tem que ser esmiuçado, as pessoas têm que compreender, as pessoas têm que entender, entendeu? Então, para quê? Para que a pessoa possa praticar. Não, eles fazem um bando de coisas que as pessoas não compreendem. Quando compreendem, pregam de maneira errada, coisas que não existem. A Bíblia mesmo condena aqui, o Senhor já fala para não escutar aqui, não escutar fábulas, histórias daí que não existem, sabe? Fábulas criando fantasias em cima de tudo isso daí. Não. Romantizar o evangelho é complicado, sabe? Porque o evangelho, ele é duro, ele é sincero. O evangelho, ele é amor, mas ele também é disciplinador. Por isso que a responsabilidade é tão grande. Então o evangelho, sem dúvida, ele bem pregado, bem cruzado, ele vai surgir o efeito apropriado. Quer dizer, ele vai propagar, ele vai espalhar, ele vai aumentar. É a mesma coisa da igreja. Muitas igrejas você vê abrir, eu já vi igrejas abrir por aí, né? E não dá continuidade, não tem força. Por quê? Porque o evangelho ali não está ainda, né? A pessoa abre uma igreja e parece que não funciona, né? Não vai. Já tem outros aí que começam com 1, 2, 3 pessoas, daqui a pouco você vê tá lotada, cheio de gente. Por quê? Porque o evangelho está sendo bem pregado, né? Igreja sair grande, igreja com nomes e nomes, templos vazios. Por quê? As pessoas se cansam. A pessoa vai uma vez, 2 vezes, 3 vezes, mas aquilo não entra, né?
É a mesma coisa no campo missionário. Quando você vai evangelizar, vai pregar, vai no campo missionário. Você tem que pregar com autoridade, pregar com ênfase, mas também saber entender o problema. A principal coisa do evangelista, do missionário, quando vai propagar a palavra do Senhor, nós estamos falando de semente, da palavra, tá, gente? A principal coisa é ele saber escutar, compreender e sentir a dor dos outros. Aí ele começa a fazer um bom trabalho missionário e evangelístico. Você tem que escutar as pessoas. Você tem que, né, não é chegar lá e jogar uma avalanche de coisa em cima da pessoa e a pessoa já tá ali toda desnorteada, já tá ali drogada, ou tá ali bêbada, ou tá ali cheio de problema, toda caçoada, aí você chega lá, não, gente, não. É uma conversa sincera, sabendo escutar as pessoas, dando abertura para que ela fale, para que ela, às vezes ela tem muitas pessoas que a gente começa a evangelizar, que nem a gente já foi, muitas vezes, quantas vezes aconteceu isso aí, vixe, a pessoa começa a chorar, né, contar os problemas, chorar, isso você tem que ser um bom ouvinte, você tem que entender o problema dela, para estar orando por ela também, entendeu? Para estar orando pela vida dela, pelo aquele problema dela, saber que alguém, que a pessoa se sente acolhida, é saber que alguém se preocupou com ela. E muitas vezes as pessoas vivem sozinhas, né? Rodeadas de um monte de gente, mas sozinha. E somente e sente aquele vazio. E a única coisa que preenche o vazio do ser humano é Jesus. Quando ela entende isso, ela começa a ir para a igreja, ela desperta, ela fala, eu vou ter que procurar Deus, eu tô, né? Aí ela começa a sentir aquele vazio. E aí, o despertar do evangelista ali, do pregador, do missionário, é isso. Essa semente que está falando aqui, bem apropriada, sem dúvida, ela vai surtir efeito. Entendeu? Ele nem se deu conta, mas você pregou, falou, nossa, eu preguei para aquele rapaz, eu preguei para aquela moça, ó, ela já está na igreja, que benção, que bom, graças a Deus. Você nem percebeu. Entendeu? Porque a terra por si mesma frutifica. A boa palavra por si mesma, ela vai dar bons resultados. Certo? Então a terra é assim. É o campo que você lançou a palavra. Ela penetra, a palavra do Senhor bem pregada, ela penetra na divisão da alma e do espírito ali, ó. Na medula ali, bem profundo. Quando ela é bem pregada, bem colocada, tá? Primeiro a erva, depois a espiga e depois o grão cheio de espiga. Então é um processo, tá? Primeiro ali você plantou, você cavou, lançou a semente, aí primeiro começa a dar os primeiros resultados, né? A erva começa a aparecer que a plantinha germinou ali. Aí depois vem o que? Vem a espiga, quer dizer, começou o fruto nascer, começou a aparecer. E depois os grãos cheios de espiga, quer dizer, o fruto está pronto. Então, essa é a lei do evangelho. Semear e colher. Entendeu? Então, ninguém perde nada não, gente, pregando um bom evangelho. Entendeu? Ninguém perde nada. O cristão não perde nada falando do amor de Cristo para as pessoas. Ah, mas irmão, eu não sei, eu não tenho esse dom. Tem, você tem. Sabe o que você tem? Porque você tem que pedir a Deus. Pedir a Deus, sabe o quê? Sabedoria, discernimento. Ah, eu não entendo muito da palavra, mas fala do amor de Cristo que te alcançou. Fala disso que você sente para outra pessoa, ela vai sentir também. Vai, com certeza. Tá? E quando, vamos para o 29, e quando já o fruto se mostra, quer dizer, o fruto já está pronto, agora é hora do quê? Da colheita. Mete-lhe a foice, porque a hora da colheita chegou. Então vai ser um dia que nós todos seremos o quê? Arrebatados, seremos colhidos. Nós somos frutos de um evangelho que foi pregado lá atrás. Alguém pregou para nós, alguém ouviu a gente, né? Alguém tirou um tempo para poder levar a palavra do Senhor. Alguém olhou para nós um dia e disse, olha, vai procurar uma igreja, né? Você não está bem, vai procurar Deus. Alguém falou isso um dia para mim e para você. E isso, mesmo as pessoas que estão aí, que nascem no berço evangélico, né? Precisam estar aí também, porque, não sei, sabe por quê?
Porque chega uma hora que o mundo se aparece tão bem, Satanás quer destruir. Vem para matar, roubar e destruir. Ele quer aparecer tanto, ele quer, aliás, quer que você saia tanto dos caminhos do Senhor, que ele vai começar a colocar coisas boas. Coisas aqui para o mundo, que para o mundo vai usar coisas como um brilhantismo, como estrelinha. Com o intuito do quê? De tirar você da presença do Senhor. Então tomem cuidado, tá? Tomem cuidado. E aqui vem falar, porque a hora de colheita chegou. Refere-se ao final dos tempos, gente. Então seremos aqui, ó, um dia colhidos. Quando a igreja será chamada a prestar contas, então. Um dia nós vamos ser chamados. Um dia nós vamos ser chamados. Enquanto nós somos chamados, nós façamos o quê? Nosso papel, o que que é? Nós estamos falando aqui da parábola da semente, né? Que é o quê? Ele dizia: o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse semente à terra. Jogasse, semeasse. Tem que semear a palavra do Senhor. E dormisse e levantasse de noite, onde o dia a semente brotasse e crescesse, e não sabendo ele como. Quer dizer, lançou, você não sabe a hora que vai brotar, a hora que não vai, mas, como se diz, vai brotar. Entendeu? Porque a terra por si mesmo frutifica, quer dizer, o evangelho tem esse poder, a palavra do Senhor. Aí primeiro começa a dar os frutos, primeiro a erva, que nós falamos, depois a espiga, e depois o grão cheio de espiga. Então aqui, ó, tá pronto o reino, tá pronto aqui o evangelho. Essa é a lei do evangelho, semear e colher, né? E quando já o fruto se mostra, mete-lhe logo a foice, porque a hora da colheita chegou. Quer dizer, então, que agora sim, haverá um dia em que nós, a igreja, nós todos seremos o quê? Responsabilizados pelas nossas atitudes. Então, vir o evangelho e pregar o evangelho, e viver o evangelho, ser evangélico, ser cristão, não é somente ouvir, tem que pregar, tem que levar a palavra. Aqui nos adverte que nós temos que ser pregadores do evangelho do Senhor. Temos que propagar a mensagem de Cristo, tá bom? É isso aí. Então Deus abençoe a vida de cada um de vocês e lancem a semente do evangelho.